Pereira, vamos comemorar. Destino Marequinho no final do ano. Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, sobre o nosso glorioso. Meu nome é Matheus Medeiros, dia 23 de maio de 2025, sexta-feira. O Botafogo não joga neste final de semana, mas tem notícias do Botafogo ao longo do dia. Então a gente preparou o nosso vídeo diário aqui de atualizações para vocês do noticiário do Botafogo, tá? Vamos começar falando a princípio. Primeiro, deixa eu pedir para você se inscrever em nosso canal, tudo aquilo que eu falo em todos os vídeos para vocês. Se você está aqui com a gente já todos os dias, é inscrito no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência. Se você está passando por aqui e ainda não é inscrito, faço um convite a você, se inscreva aqui na família do canal do Medeiros. Todos os dias vídeos com informações atualizadas para vocês do nosso Botafogo. Combinado? Bom, vamos lá. O Botafogo está com uma expectativa de ter a volta de alguns jogadores titulares contra a Universidade de Chile na terça-feira. O Botafogo joga a vida na Libertadores na terça-feira que vem contra a Laú, né? Só a vitória interessa. Se o Botafogo empatar ou perder, está eliminado da competição. Se vencer, passa para as oitavas de final. Essa é a situação da partida. Não tem outra forma do Botafogo se classificar que não seja vencendo a Laú. E para isso, o Botafogo está querendo muito contar com o retorno de alguns jogadores que estão fora do time, já tem alguns jogos. Primeiro, o Arthur, né? O Arthur vai voltar, tá certo do Arthur jogar na ponta direita pelo Botafogo na terça-feira. Então é a primeira boa notícia, né? O Arthur voltando. O David Ricardo, zagueiro, que vinha sendo titular porque o Barbosa está machucado, também é outro jogador que deve voltar. Não está confirmado ainda, é dúvida para a partida, mas o David Ricardo tem boas chances de jogar esse jogo contra a Laú, contra a Universidade de Chile. Outro jogador que o Botafogo tem uma expectativa grande de que jogue nessa partida de terça-feira é o Savarino. Rapaz do céu, aí sim, hein? O nosso camisa 10 Savarino, que chega nesses jogos decisivos, ele adora fazer gol, adora aparecer nesses jogos, né? Então a expectativa é muito grande para o retorno do Savarino. Tomara que dê tudo certo, né? Porque vai fazer com que o Botafogo esteja muito melhor tecnicamente no seu setor ofensivo, tá? Sobre o Barbosa e o Matheus Martins e até o próprio Savarino, o Renato Paiva falou na coletiva sobre esses três jogadores, né? E a gente vai abrir aspas aqui para o nosso treinador. Em relação aos desfalques, ainda é um bocadinho cedo para dizer isso. Acho que há jogadores que vão poder regressar para o jogo da Laú. Ainda não sei bem quais, mas vai haver alguns jogadores que vão regressar e isso também nos ajuda. Vamos estar um bocadinho mais completos para esse jogo. Fecha aspas, Renato Paiva. Então ele não citou nominalmente quem é que volta, mas falou que alguns jogadores vão voltar. Talvez todos, né? Seja difícil, mas pelo menos ali o Savarino, o Matheus Martins, né? Quem sabe pode ajudar o Botafogo na terça-feira, né? O Barbosa teve também uma lesão um pouquinho mais chata, né? O Barbosa, então a gente fica na expectativa. Tem que ser pelo menos um, ou o Barbosa ou o David Ricardo, para a gente ter aí pelo menos um zagueiro disponível para esse jogo de terça-feira. David Ricardo que está fazendo muito bem o papel de substituir o Barbosa, está jogando muito bem. Então pelo menos um dos dois tem que estar à disposição. O Arthur já está certo que vai jogar e a gente fica na expectativa pelo Savarino e pelo Matheus Martins. O Savarino, então, de extrema importância, um jogador que para mim hoje assim, não só pela camisa 10 na camisa, mas para mim é o jogador mais decisivo do Botafogo hoje, nesse elenco atual, o Savarino, né? O venezuelano Savarino, tá bom? A gente vai trazendo ao longo dos próximos dias mais informações para vocês em relação à volta desses atletas. Os treinos vão acontecer nos próximos dias, então se eles estiverem treinando bem, se estiverem participando das atividades 100%, né, a gente vai voltar aqui com certeza nos vídeos aqui para falar para vocês, olha, vai acontecer, hein? Vai acontecer desses jogadores jogarem, tá bom? Falamos a parte boa do vídeo, agora a gente precisa falar uma parte que não é boa, mas é uma notícia que saiu agora há pouco, inclusive falei
no Instagram, soltei essa notícia lá no Instagram agora, sobre o Gregori, tá? A gente vai passar a notícia, depois eu vou passar o que eu, né, fiz, né, e a gente volta, obviamente, aqui a qualquer momento, caso eu receba uma resposta, tá? O jornalista da Goal.com, o nome do jornalista é Valentim Furlan, tá? Ele soltou uma notícia dizendo que o volante Gregori deve deixar o Botafogo e ir para o Al Rayyan do Catar, clube do Arthur Jorge. Arthur Jorge deixou o Botafogo para ir para o Al Rayyan. Vocês lembram muito bem disso, né? Segundo o Furlan, o Arthur Jorge já prometeu, o clube do Arthur Jorge já prometeu que vai pagar a multa rescisória de 7 milhões de dólares, quase 40 milhões de reais, no meio de 2025. Essa é a multa rescisória do Gregori. Ainda de acordo com essas informações, o Botafogo ouviu do Gregori que ele quer jogar o Mundial de Clubes. Então, a ideia seria ele jogar o Mundial e depois do Mundial o Al Rayyan vai lá e paga a multa rescisória para o Gregori ir para lá. Eu entrei em contato com o Botafogo para perguntar se essa notícia é verdadeira. O Botafogo ainda não confirmou, o Botafogo ainda não trouxe um retorno. E também entrei em contato com a assessoria do Gregori para tentar confirmar essa informação. Também, até o momento, não obtive retorno, ok? Então, se a gente tiver uma negativa da parte do Botafogo ou do Gregori, a gente traz aqui para vocês. E se tiver uma confirmação também, a gente traz para vocês. Existe a possibilidade também deles não responderem. E se eles não responderem, cresce a expectativa dessa notícia ser uma verdade. Quando você não responde, é complicado, né? E mentir para jornalista, mentir numa situação dessa é pior. Porque a mentira, daqui a um tempo, vai acabar aparecendo a verdade. Então, mentir é o pior dos cenários. Então, acredito que eles não vão mentir. Mas eles podem não responder. Se responder, a gente volta aqui e faz um outro vídeo para vocês, tá? É uma péssima notícia, assim. A gente já deve ter a perda do Igor Jesus após o Mundial também. Então, a gente já tinha perdido o Luiz Henrique, Almada. A gente perdendo o Gregori e o Igor Jesus. Praticamente o time todo do ano passado, Rio, a espinha dorsal do time do ano passado se desfaz, né? E são jogadores difíceis de substituir, principalmente o Gregori, cara. Não que o Igor Jesus seja fácil, tá difícil de encontrar um centroavante igual o Igor Jesus também. Mas o Gregori, é raro no mercado você pegar um volante hoje que tem muita facilidade de jogar e que seja um pitbull, assim, um grande marcador. Geralmente, quando você tem um volante que marca demais, ele peca na qualidade técnica, não acerta muitos passes, erra muito quando tem a bola. O Gregori não, ele é um pitbull e mesmo assim, com a bola nos pés, é um jogador que tem muita facilidade. Difícil você encontrar no mercado disponível assim, um jogador igual o Gregori, e é por isso que o Arthur Jorge está querendo levar ele. É exatamente por isso. É um jogador raro no mercado e é por isso que ele quer levar lá para o Al Rayyan. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. A gente vai atualizar esse assunto com certeza. Se for verdade, a gente vai voltar aqui. Se for mentira, a gente vai voltar aqui. Mas essa é a notícia que saiu agora há pouco. Ok? Eu ia falar boa sexta-feira para vocês, bom final de semana, mas com essa notícia do Gregori aí, é até difícil falar isso, né? Mas é isso. Vamos para cima, a gente atualiza vocês com mais informações a qualquer momento. Um abraço, até a próxima.